Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor pela exposição da palavra. Pai, nos ajuda, Senhor, nesta noite, para que a gente possa entender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, para abrir o nosso entendimento, para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Senhor, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 5, versículo 5. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos aqui expondo o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Já estamos aqui no abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, nós queremos saber o que Jesus quer falar mansos, porque o nosso entendimento humano, nós entendemos que manso é uma pessoa pacata, uma pessoa que não procura brigas, uma pessoa que não está em disputas, uma pessoa que até para falar é difícil. Nosso entendimento, a nossa mente entende isso. Os mansos são isso, uma pessoa que está a par das coisas, que não se mete em nada, não procura nada, ele é manso. Mas será isso que Jesus quer nos dizer? O que é a mansidão? Será que esta mansidão que nós pensamos ser é esta mansidão que Jesus está falando no Sermão do Monte? Irmãos, no hebraico, a palavra manso quer dizer suave, gentil, humilde, no sentido hebraico. E ali quer dizer capacidade de controlar as emoções e agir com calma e compaixão, mesmo em situações desafiadoras. No hebraico, manso quer dizer o quê? Suave, gentil, humilde. E este sentido do hebraico quer nos dizer que é uma pessoa que sabe controlar as suas emoções, mesmo ele passando por momentos difíceis, ele sabe se controlar, ele sabe agir com calma. No sentido hebraico, a palavra manso quer dizer isso. No grego, a palavra manso quer dizer gentileza, humildade, mansidão e brandura. E aqui quer dizer, é uma qualidade que reflete a capacidade de uma pessoa se submeter à vontade de Deus. Olha que no grego já muda. No hebraico diz o quê? Que é você se controlar nas suas emoções e ter calma mesmo no momento da aflição. No grego o sentido mudou. É uma qualidade que se reflete a capacidade de uma pessoa se submeter à vontade de Deus e mostrar amor e paciência aos outros, mesmo diante de adversidades. O sentido de manso no grego quer nos dizer o quê? Uma pessoa que é submetida à vontade de Deus. Ela não é submetida pelas suas vontades, o seu desejo. Não, ela é completamente deixada na mão de Deus, sendo um verdadeiro servo. E também ela tem paciência e amor para com outros. E nos momentos de adversidade, ela sabe o que fazer. Ela é calma, ela é tranquila, não se desespera. Então, o Senhor quer dizer o que aqui? Abençoados são os mansos. Então, o que nós entendemos aqui do hebraico, do grego, que são as línguas principais? Para que a gente possa entender o que Jesus está falando, ele tem que ir lá para o hebraico, tem que ir para o grego, para saber o que é manso.
Então aqui nós entendemos o que Jesus quer dizer aqui, que a mansidão é a capacidade de você se submeter a Deus, ser completamente servo. É aquela capacidade de você deixar suas vontades de lado e fazer a vontade de Deus. É a capacidade, irmãos, de você ter amor e paciência para com outras pessoas. E no momento da dificuldade, da aflição, da dor, você tem paciência para passar por esses momentos. Porque eu sou submetido à vontade de Deus. Então, eu espero em Deus. Eu não procuro resolver com a minha força. Eu espero no meu Senhor. Então, o que Jesus quer dizer aqui nessa bem-aventurança? Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então Jesus quer dizer, abençoados são aqueles que são submetidos a Deus, aqueles que no momento da aflição não ficam desesperados, aqueles que passam por tormentos e esperam na vontade de Deus para sair desse tormento. Abençoados são os mansos, aquele que faz a vontade de Deus. Pela nossa mente, nós iríamos entender o quê? Então eu sou abençoado, eu não brigo, eu não xingo, eu não estou em discussão, eu não estou lá em meio de confusão. Eu sou abençoado, eu sou manso. Eu passo ali que ninguém nem vê eu passar, eu sou manso. Mas não é isso que Jesus quer falar, irmãos. É por isso que a gente tem que estudar para saber o que é que Jesus está falando. Jesus está falando, a mansidão é uma pessoa que é submetida completamente a Deus. A sua vida é dele, a sua vida pertence a Ele. E minha vida pertencendo a Deus, nos momentos de dificuldade, eu vou saber o que fazer, porque Ele vai me sustentar nesses momentos. Em Tiago, capítulo 1, 21. Tiago aqui nos quer... A gente até já passou por isso, a gente estudou sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Aqui Tiago diz: portanto, rejeitando toda a imundície e superficialidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, como eu vou receber a palavra de Deus se eu não tiver mansidão? Como eu vou entender a palavra de Deus se a minha vida não estiver submetida à vontade dele? Tiago diz, portanto, rejeita toda imundície e superficialidade da malícia, da carne, do pecado, do erro, do engano. Rejeita tudo isso. Recebe com mansidão a palavra em voz enxertada. A palavra que você está ouvindo nesse exato momento, receba com mansidão, a qual pode salvar as vossas almas. Irmãos, esta mansidão que o Senhor Jesus está falando aqui, isso não pode vir de nós mesmos. A nossa carne, irmãos, não produz esta mansidão que Jesus está falando aqui. A sua qualidade não pode produzir esta mansidão. A sua temperamento não pode produzir esta mansidão. Como nós vamos ter esta mansidão? Como nós vamos ser mansos, como Jesus fala aqui?
Irmãos, isto é algo espiritual. Isso não é daqui da terra, irmãos. O homem não pode produzir isso. Seu coração não produz a mansidão que Jesus fala. Isto é algo espiritual. Isto é uma obra da graça do Senhor. Quando você entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo veio sobre você. E este Espírito te dá estas qualidades. Porque estas qualidades não é sua, não te pertence, é do Espírito de Deus. Só Ele pode te dar esta mansidão que Cristo aqui fala. Então, quando Jesus está lendo o Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, Jesus está falando algo que o cristão tem que ter. Não é algo que eu tenho que aprender, não. O cristão tem que ter, porque o cristão que tem o Espírito de Deus, isto flui dele. Isto vai fluir dele, porque ele é templo do Espírito de Deus. E eu sendo templo do Espírito, o Espírito tem que falar, irmãos. O Espírito Santo tem que falar em nossas vidas. E quando Ele fala, Ele me produz a ser manso, a não estar em discussão, a não estar em confusão, a me sair de tudo aquilo que não adora a Deus, a ser submetido à vontade de Deus, a obedecer a sua palavra. Isto é obra do Espírito, é a mansidão que o Senhor nos deu através do seu Espírito. E, irmãos, eu tendo o Espírito Santo, o que é que eu posso, o que é que eu tenho que fazer para que eu não tenha esta propriedade? Será que eu posso, pode acontecer algo comigo que pode barrar esta propriedade? Eu não ser sensível à voz do Espírito? Irmãos, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 25, aqui a gente tem a comparação da carne e do Espírito. Aqui Paulo faz uma comparação com as obras da carne e as obras do Espírito. Aqui Paulo diz: ora, as obras da carne são manifestas. E quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresias, inveja, homicídio, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas, vós falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não herdará o reino de Deus. Paulo aqui faz uma diferença. Agora, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Se não sejamos se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Paulo aqui faz uma diferença, irmãos, separa o que é fruto da carne e o que é fruto do Espírito. Então, todo esse fruto da carne, se tiver ativo em mim, o fruto do Espírito não vai ser revelado. Eu não vou ser uma pessoa mansa. Eu não vou entender a palavra de Deus, porque eu não vou querer ser exortado pela palavra, porque os frutos da carne estão ativos em mim. A inveja é um fruto da carne. Bebedeiras, orgias, isso tudo, irmãos, é produzido pela carne.
Então, se eu quero que eu tenha a mansidão que Jesus disse que eu tenho que ter, as bem-aventuranças, se eu quero que isso produza em mim, eu tenho que ter o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência. E isso tudo tem que estar em mim, irmãos. Isso tudo tem que ser produzido de mim, porque agora eu sou templo do Espírito de Deus. Porque antes a minha vida produzia os frutos, as obras da carne: inveja, homicídio, bebedeira, porfias, rebeliões, feitiçarias. Isso tudo era de mim. Mas quando eu recebi o Espírito de Deus, eu tenho que produzir os frutos do Espírito. E uma vez produzindo os frutos do Espírito, eu vou produzir a mansidão, a paz, o amor. Eu vou ser uma pessoa submissa à vontade de Deus. Por quê? Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então o que vai manar de mim é do Senhor, é a vontade de Deus, é o amor, é a paciência, é a bondade, é a brandura. Isso tudo vai exalar de mim, porque eu tenho as bem-aventuranças. A minha vida mostra as bem-aventuranças. Então é isso que Jesus quer nos dizer, irmãos. Se eu sou bem-aventurado, produzo as bem-aventuranças, eu sou feliz. Porque a palavra diz bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Eu sou feliz porque eu produzo as boas aventuranças. Irmãos, aqui em 2 Samuel, aqui nós vemos a distinção daquele que ouve a palavra de Deus e aquele que rejeita, aquele que deixa o Espírito falar e aquele que deixa a carne falar. Aqui 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Aqui foi quando Natã se achega diante do rei Davi e mostra o pecado dele com Batseba. E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. Quando Natã revela que Davi pecou, pois ele estava completamente na carne, quando Natã revela, ele cai em si que ele pecou, o que ele diz? Pequei contra o Senhor. E aí esse homem se prostra diante do Senhor, rasga as suas vestes, se joga cinza em sinal de humilhação diante de Deus. E aquele homem vê que pecou. Ele deixou o Espírito falar. Ele não se endureceu. O Espírito falou e mostrou a ele que ele estava errado. E a atitude dele foi: pequei contra o Senhor. Mas em 1 Reis, capítulo 22, versículo 8, a gente vê uma diferença. Aqui fala do rei Acabe. Quando Josafá foi se aliar com Acabe para ir contra Ramote de Gileade, contra a guerra, aqui Josafá diz: primeiro vamos consultar a Deus. Não tem um homem de Deus aí não. E Acabe manda chamar Micaías. Mas só que Acabe não gostava de Micaías, porque Micaías falava a verdade de Deus e Acabe não queria a verdade. E aqui em 1 Reis capítulo 22, versículo 8, aqui diz: e o rei de Israel disse a Josafá: há ainda um homem, Micaías, o filho de Ilã, por quem podemos consultar ao Senhor. No entanto, eu odeio, por
porque não profetiza o bem a meu respeito, senão o mal. Olha o que Acabe diz: eu odeio. Este Micaías era homem de Deus, falava da vontade de Deus, e Acabe rejeitava, não queria ouvir. Então Acabe produzia as obras da carne, era endurecido. Este homem não produziu a mansidão que Davi produziu. Davi, quando viu o erro, o que foi que ele fez? Pequei contra o Senhor. E ali se humilhou diante do Senhor. Mas Acabe, com o colocar de Deus no erro dele, diante dos olhos dele, ele não gostava e não ouvia a palavra de Deus. Então ele diz: eu odeio este homem, porque não profetiza o bem a meu respeito, senão o mal. Nós sabemos que Acabe não queria ouvir a palavra de Deus. Então ele rejeitava a palavra de Deus. Então aqui a gente tem exemplos daquele que tem o Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus produz a mansidão, irmãos. Mesmo no momento que a gente erra, que a gente peca, mas quando o Espírito Santo fala com a gente cai em si, diz: pequei contra o Senhor. E ali a gente se humilha diante do Senhor. É a mansidão. Mas ao contrário daquele que ouve a repreensão e não aceita, esse produz os frutos da carne. Irmãos, quando nós temos a mansidão do Senhor, quando nós temos a bem-aventurança, ser manso, o Espírito de Deus nos conduz a isso, nos dá esta dádiva de ser manso. Aqui em Salmos capítulo 37, versículo 3 ao 5, aqui a palavra diz: confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele e Ele fará com que isto passe. Quando nós somos mansos, temos a bem-aventurança da mansidão. Quando o Espírito Santo faz isso ser produzido em nós, a nossa confiança é no Senhor, irmãos. Somos completamente entregues à vontade de Deus. Podemos errar, mas quando a repreensão vem, nós caímos de joelho. Nós olhamos que erramos, nós vemos que erramos e caímos em humilhação diante do Senhor. Isto é ser manso. E nesta mansidão me produz a confiar no Senhor, me deleitar nele e entregar tudo a ele, irmãos. Porque a minha vida está na mão dele. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o meu caminho, por onde eu devo andar. Ele sabe, irmãos, a minha vida, como deve caminhar. Então eu entrego tudo nas mãos dele, irmãos. Glória a Deus. Aqui em Provérbios capítulo 16, versículo 32, aqui dá um exemplo de uma pessoa mansa. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Aquele que é tardio em se irar, aquele que domina o seu espírito. Como nós vamos fazer isso se não produzirmos a mansidão que Jesus nos manda produzir? Como nós não vamos tardar a ira em nosso coração? Como nós vamos dominar o nosso espírito se não tivermos mansidão? Os irmãos estão entendendo o que Jesus está falando? O que Jesus está querendo nos dizer esta noite com essa bem-aventurança da mansidão?
é você ser completamente dominado pelo Espírito, irmãos. Completamente dominado pelo Espírito. A sua vida agora é de Deus, não lhe pertence mais, porque você foi comprado, não por prata, não por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo naquela cruz. Naquele dia que você sentiu no seu coração em entregar a sua vida ao Senhor, você foi comprado, você agora tem um dono, e Ele requer de você que você, mane as bem-aventuranças. Isso vai manar de você, porque você tem o Espírito de Deus. Mas infelizmente, irmãos, hoje a gente não vê muito isso no meio dos crentes, porque eles querem produzir as obras da carne, eles querem produzir o que eles querem. Eles não se deixam ser levados pelo Espírito Santo. E uma vez você não deixando ser levado pelo Espírito, você entristece o Espírito Santo. Você entristece. Entristecendo o Espírito, você fica insensível à voz do Espírito. Lembra que Paulo disse: não apaguei o Espírito Santo. Não apaguei. Como eu vou apagar o Espírito Santo? Produzindo a obra da carne: inveja, ira, porfia, bebedices. Eu produzindo isso, eu vou apagar o Espírito Santo. Mas se minha vida está completamente inclinada a Deus, eu vou produzir as obras do Espírito: o amor, a mansidão, a paz, a benignidade. Então, irmãos, esta noite é para a gente pensar: o que é que nós estamos produzindo? A minha vida está produzindo o que diante das pessoas? Será que eu estou sendo manso, me deleitando na palavra de Deus, ouvindo, praticando, vivendo? Será que eu estou sendo manso? Será que quando a vontade da carne vem, eu dou lugar a ela? Ou dou lugar ao Espírito? Irmãos, quando nós damos um lugar ao Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos conduz, aqui o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 17 em diante: não retribua a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, viveis em paz com os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira. Porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Não seja vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, aqui é um exemplo de mansidão, de uma pessoa que é completamente deixada pelo Espírito ser conduzido. Imagine uma pessoa de hoje aí, deste mundo, ele vai dar um alimento ao seu inimigo? Ele vai dar água ao seu inimigo? Uma pessoa que é carnal, que deixa a carne falar, ela vai ter essa qualidade de alimentar o seu inimigo? De dar água ao seu inimigo? Claro que não. Ela vai dar veneno para matar logo. Aonde uma pessoa na carne vai fazer isso? Aonde uma pessoa na carne vai viver em paz com todos? Não tem como, irmãos. Não tem como. Isso aqui, irmãos, nós vemos
a mansidão em uma pessoa. Quando ela recebe o Espírito de Deus, a vida dela é controlada pelo Espírito e agora ela produz essas coisas. Se o seu inimigo bater em tua porta, tu vai dar o alimento a ele. Se ele tiver sede, você vai dar o de beber. Por quê? O que produz de mim é amor, é paz. Ele fez muitas coisas comigo, ele foi muito mal comigo, mas eu não posso pagar a maldade dele com maldade. Porque Paulo disse: se eu pagar o mal com o mal, eu já estou vencido. Não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se eu for pagar o mal que eu tomei com o mal, já fui vencido, já fui aniquilado. O diabo já fez o que ele queria, me aniquilou. Um exemplo: o irmão fez algo contra mim que doeu muito, tive muito prejuízo com esse irmão, mas de repente esse irmão bate na minha porta pedindo ajuda. Eu vou dizer: não vou ajudar, vai embora daqui, eu não vou ajudar. O diabo já fez o que ele quis, o diabo conseguiu me derrubar, eu já estou vencido, acabou. Mas se eu disser: que isso, amigo, aqui, tome ajuda, vá, pague o que você deve, vá, faça o que você quer lá, toma aqui ajuda, eu venço o diabo com o bem. Ele está vencido, porque ele queria que eu pagasse com o mal, mas eu paguei com o bem. E por que eu paguei com o bem? Porque o Espírito de Deus me faz ser manso. Ele me faz ter mansidão. E quando eu tenho mansidão, eu sou completamente ligado na palavra de Deus. Eu obedeço a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Irmãos, Jesus nos mostra esta noite uma das bem-aventuranças. Nós estamos aqui estudando as bem-aventuranças, todo sábado a gente estuda uma, e hoje nós estudamos a mansidão. Mas não é essa mansidão que a gente tem em mente. A mansidão aqui é ser um homem submetido à vontade de Deus. E quando eu sou submetido à vontade de Deus, isso exala de mim. Minha vida tem que mostrar isso. As bem-aventuranças. O que Jesus requer de cada cristão, isso aqui tem que ter no cristão. Vai ser formado. Isso aqui tem que exalar do crente, porque o crente tem o Espírito de Deus. Você não vai conseguir não ter isso aqui se você não tiver o Espírito de Deus. Se você for um ímpio, uma pessoa que não conhece a Deus, não sabe quem é Deus. Mas todo aquele que tem o Espírito de Deus, que é templo de Deus, tem que exalar as bem-aventuranças. Nós já estudamos o que? Abençoados são os pobres em espírito. Abençoados são os que choram. Agora estudamos hoje: abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E que terra é essa que nós vamos herdar? Nós sabemos que o Senhor vai voltar. Nós não sabemos o dia, a hora, mas sabemos que Ele vem. E quando Ele vier, nós seremos herdeiros da glória de Deus, porque Ele vai nos levar para onde Ele está, na cidade celestial. Nós não contemplamos porque é Espírito, Deus é Espírito. Mas um dia, irmãos, aqueles que são mansos, aqueles que amam a Deus, aqueles que se submetem à vontade de Deus, irá herdar a terra. Iremos herdar a terra. Então, irmãos, procure, irmãos, a exalar as bem-aventuranças. Deixe o Espírito falar, irmãos. Muitas vezes nós pensamos em algo, queremos agir de uma forma, muitas vezes a nossa carne
Mas deixe o Espírito falar, ouça mais o Espírito, seja mais sensível ao Espírito de Deus. Deixe Deus falar na sua vida, irmãos, para que a gente possa um dia, irmãos, herdar a terra, em nome de Jesus. Essa mensagem esteja com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória